Olá! No vídeo anterior, eu falei sobre a diferença do brincar livre e de uma atividade. Então, nesse vídeo, vou conversar um pouco sobre o papel do adulto no brincar livre. Pode ter ficado a impressão, né, que, bom, a criança escolhe o que quer brincar, quando quer brincar, com quem quer brincar. Então, qual que é o papel do adulto, né? É importante que o adulto brinque, né, ou não? O adulto pode sair fora? Ou o que o adulto pode refletir sobre esse livre brincar da criança? Não é necessário sempre que o adulto brinque com a criança. Pode brincar, mas não é necessário. Muitas vezes, o papel do adulto é importante indiretamente. O adulto não precisa ser ativo no brincar da criança. Ao contrário, muitas vezes, se o adulto for muito ativo, ele acaba invadindo o brincar da criança e, às vezes, impedindo que a criança crie seu próprio brincar, seu próprio jogo, sua própria narrativa. Então, eu elenquei aqui alguns pontos que o adulto pode refletir mesmo sem conduzir a brincadeira ativamente. Então, a primeira coisa é garantir tempo suficiente e um espaço seguro. Se a agenda da criança, por exemplo, os dias da criança forem lotados de atividades e tarefas, provavelmente essa criança não vai ter tempo em casa ou em qualquer outro lugar para desfrutar de uma brincadeira tranquila. E a criança precisa de tempo para criar, né? Então, por exemplo, uma brincadeira de faz de conta, que a criança vai ter um papel, vai distribuir papéis, ela leva um tempo para ser criada. Além do espaço, do tempo suficiente, é importante que o adulto pense no espaço, se esse espaço oferece riscos. Então, claro que o espaço, diferente do espaço da escola, o espaço da casa não foi projetado para as crianças. Mas é importante sempre o adulto ter isso em mente, até para que o adulto possa ficar tranquilo e deixar a criança mais livre, né? Então, alguns exemplos disso. Quando um espaço tem materiais de limpeza, essa criança não vai poder ficar sozinha nesse espaço com a família tranquila, né? Especialmente quando a criança é mais nova. Ou algum móvel, algum objeto que ofereça muito risco. Então, são elementos para se ter atenção. Outra coisa diz respeito aos materiais e brinquedos. Isso é algo fundamental. Então, que vai depender muito do adulto. Então, quais materiais e brinquedos o pai, a mãe ou os cuidadores estão oferecendo para essas crianças? Muitas vezes se acredita que ter muitos brinquedos significa brincar muito, e não é verdade. Muitas vezes o excesso de brinquedos pode até causar uma ansiedade ou até uma falta de criatividade para inventar. Afinal de contas, a gente inventa na falta, na ausência. Se a criança tem sempre muita coisa, que espaço cabe para a criação, para a inventividade? Então, por exemplo, se a criança tem muitos materiais que brincam sozinhos, o que ela vai precisar fazer, né? Tem uma história de uma psicanalista, da Julieta Jerusalinski, e ela conta a seguinte história. Ela foi numa loja de brinquedos e nessa loja tinha uma mãe e uma filhinha de 3 anos, por volta de 3 anos. A filhinha escolheu um brinquedo, que era um cavalinho, assim como a crina, e deu para a mãe, como que escolhendo. A mãe pegou o cavalinho e se virou para a vendedora e falou: moça, o que esse faz? E a vendedora olhou e falou: a criança pode pentear o cabelo, a crina, pode colocar o boneco em cima, pode criar coisas. E daí a mãe pegou o brinquedo, se voltou para a filha e falou: filha, escolhe outro porque este não faz nada. Então, o que essa situação expressa, né? Que essa mãe achou que quem tinha que fazer era o brinquedo e não a criança.
E quanto mais o brinquedo faz, né, menos a criança faz, mais a criança é passiva. Então, por exemplo, se a boneca fala, se o cavalo anda sozinho, se o carro anda sozinho, qual que é o papel da criança? Então, isso é algo muito importante para o adulto pensar, né? Então, será que eu estou escolhendo materiais que a criança possa ser ativa? Outro elemento, diferentes formas, texturas, tons, sons e pesos. Então, se uma criança tem apenas materiais de plástico, e a gente está dizendo, né, a gente já falou sobre as características da faixa etária, se a criança descobre através do corpo e dos sentidos, a criança é muito sensorial na primeira infância, a exploração dela vai ficar muito restrita se ela não tiver Ops, gente. Pronto. A exploração dessa criança vai estar muito restrita se ela tiver apenas brinquedos de plástico. Então, é interessante poder pensar em materiais de madeira, materiais de metal, uma diversidade de materiais, justamente para proporcionar uma rica exploração sensorial. E daí, que tipo de material que oferece essa diversidade, né? Não necessariamente brinquedos prontos. Então, muitos outros materiais podem representar uma riqueza de criação para a criança, né? Então, exemplos: caixas, potes, panos, canos, elementos da natureza, objetos que podem ser empilhados. Na escola, a gente costuma proporcionar e oferecer esses materiais, mas às vezes em casa não. E pode ser muito interessante os adultos também, os pais, né? Pais, mães e cuidadores pensarem nesse tipo de material. Então, esses materiais a gente chama de materiais não estruturados, ou seja, materiais que não são, a princípio, brinquedos, mas que podem se tornar. Aqui eu tenho alguns exemplos desses materiais, né? Então, caixas, canos, e vocês veem aqui que não são materiais que a gente constrói algo, né? Por exemplo, fazer uma boneca de sucata. Pode ser, mas aqui são brincadeiras que a criança pode montar, desmontar, inventar, reinventar. Outro elemento, né? Outro ponto da importância do adulto. Dá oportunidade para que a criança explore e crie suas próprias brincadeiras. Muitas vezes o adulto, quando ele entra na brincadeira da criança, ele que faz as regras do jogo, ou ele conduz a brincadeira. E existe um outro jeito de participar da brincadeira da criança, que é deixar a criança conduzir, né? E não necessariamente participar, mas planejar momentos em que o adulto pode estar realmente presente para a criança e às vezes apenas observando. E apenas observando não é pouco, porque a gente vai sofisticando o olhar para a brincadeira da criança. Então, eu elenquei aqui algumas perguntas que o adulto pode se fazer e pode criar outras, mas são elas: como e com o que a criança brinca? Como ela explora os materiais e o espaço? Como ela interage? O que ela fala? O que a criança sente? Então, às vezes o adulto fala: eu me sinto mal porque eu só vou ficar lá parado. E pode ser um parado muito ativo, pode ser uma observação muito ativa. A gente vai conhecer melhor a criança quando a gente observa atentamente o brincar dela. Então, observar não é pouco, muito pelo contrário. A gente pode descobrir coisas preciosas e se encantar mesmo com o brincar da criança se a gente faz uma observação atenta. Outra questão é a mediação de conflitos, e que o adulto pode
uma grande oportunidade, né? Não tem nada de errado os conflitos, eles são esperados, é importante que a criança vivencie eles no brincar e no convívio, e o adulto vai ter, sim, muitas vezes o papel de mediador. Isso não quer dizer ser juiz. Vou gravar um outro vídeo para a gente se dedicar a esse assunto, mas paciência, repetir muitas vezes a mesma coisa, também e dar oportunidade para que as crianças possam fazer isso com cada vez mais autonomia. Então, a gente vai ter um outro vídeo para se dedicar a essa questão da mediação de conflitos. E nas brincadeiras de faz de conta, entrar no faz de conta da criança, né? Então, a criança, por exemplo, faz uma comidinha, poder falar, né? E oferece para você, você fez um suco, você fez um macarrão para mim, enfim. Então, não desconfiar que aquilo é uma verdade, que o brincar é uma verdade para a criança. Então, quando a gente confia e acredita no brincar dela, a gente valida aquilo que é tão importante no universo da criança, que é o brincar. E por último, ensinar a criança a guardar e ser responsável pelos materiais e pelo espaço que ela utiliza. A criança não vai aprender de um dia para o outro a guardar, mas é porque o adulto mostra para ela aonde é para guardar as coisas, né? O que é para guardar aonde, e transmite para a criança que isso é um valor, que isso é algo importante, aos poucos a criança vai podendo fazer isso com cada vez mais autonomia. E daí, lembrando, uma criança de 1 ano tem uma condição de guardar, o adulto vai precisar ser muito mais parceiro e vai ter que ser mais protagonista nesse momento de guardar. Agora, uma criança de 3, 4, 5 anos tem uma outra condição, né, para isso, e o adulto pode sim lembrá-la de guardar, e às vezes de um jeito mais leve, através da brincadeira, mas mostrando que isso é uma responsabilidade também, né? Então, se o adulto está sempre guardando para a criança, qual que é a responsabilidade que essa criança tá sendo convocada a ter, né? Nenhuma. Bom, então esses são alguns pontos que pais, mães e cuidadores podem pensar nos momentos de brincar livre das crianças. Espero que isso tenha trazido questões e exemplos e boas reflexões para vocês.